Eu convido aos amados irmãos, à igreja, para a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler dos versículos 12 ao versículo 25. Mateus, capítulo 4, versículos 12 ao 25. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou a Jesus pregar e a dizer: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorrendo Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Até aqui, meus irmãos. Amém? Vamos pedir a orientação de Deus para este momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, a nossa gratidão por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua casa, Pai, para a pregação da Tua palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito venha nos usar, nos capacitar para o entendimento desta palavra, Pai, e que ela seja edificadora para a nossa vida e a vida da igreja, e para todos aqueles que vão ouvir. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto, falar do evangelho que Jesus pregou. Nós sabemos que João, ele dá testemunho de Jesus, João Batista. Ouvindo Jesus, porém, que João fora preso. Nós sabemos que o último profeta da Bíblia, no Antigo Testamento, foi Malaquias. Mas tivemos um período interbíblico, intertestamentário, que não se levantou mais nenhum profeta.
E aí aparece João Batista pregando, abrindo caminho para aquele que viria, o Messias, preparando o caminho, ao ponto de Jesus dizer que ninguém nascido de mulher era maior do que João Batista. Ele era muito maior do que todos os pais que antecederam. Jesus faz essa afirmação. Mas João, ele dá testemunho de Jesus, onde ele vai dizer que eu batismo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, não sou digno ele é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele diz que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João, ele dá esse testemunho de Jesus. Mas quando João dá esse testemunho de Jesus, e ele é surpreendido, porque João batizar o batismo de arrependimento para que as pessoas viessem a crer em Jesus Cristo, porque o batismo de João Batista, ele não salvava ninguém, não era para salvação. O batismo que salva é o batismo em Cristo, é o batismo na cruz através do Espírito Santo. Esse é o batismo que salva, o único batismo que salva é o batismo em Cristo. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Mas Jesus, ele vem até João Batista, que estava batizando, e ele quis dissuadir Jesus do batismo. Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus diz, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, e aí João admitiu. Mas por que Jesus foi batizado? E aí tem algumas coisas interessantes. É no batismo que Jesus revela a sua identidade. Quando nós lemos João capítulo 1, 32 a 34, diz o seguinte: e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu, como pomba pousar sobre ele. E não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água. Me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, naquele momento que Jesus foi batizado, é ali que é revelado a sua identidade, que ele é o Messias. Ele é aquele que viria para trazer salvação para toda a humanidade. Esse é um dos pontos porque Jesus foi batizado. Segundo ponto, depois do batismo, depois ele é tentado, ele dá início ao seu ministério. E o terceiro ponto é dar o exemplo para todos nós. Porque o batismo nas águas é uma confissão pública de fé em Jesus Cristo. É quando nós confessamos publicamente a nossa fé em Jesus, de grande importância para a nossa comunhão com a igreja, onde nós participamos da mesa do Senhor, onde nós temos uma convivência harmônica com os irmãos. Mas Jesus, logo que foi batizado, saiu da água e o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e veio uma voz lá do céu que disse, esse é meu filho amado, em que me comprazo, em que me alegre. É neste momento que nós entendemos que ali a Trindade, ela aconteceu. O Filho, o Espírito Santo e o Pai. Jesus é triuno, ele é um único Deus, triuno na pessoa do Pai, do Filho, ele se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mas o fato é que quando Jesus ele é batizado, ele é levado pelo Espírito para ser tentado. E a pergunta que fazemos é: Jesus podia ser tentado? Jesus é Deus? Porque lá em Tiago nós vamos entender que Deus não pode ser tentado. Deus nem tenta e nem pode ser tentado. Como diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrás e seduz. Por que Jesus foi tentado? Nós sabemos que Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus é tentado na condição de natureza humana. Ele experimentou a natureza humana, a nossa fragilidade, a nossa falibilidade humana. Jesus vivenciou isso. Ele, como natureza humana, Jesus, ele teve fome, ele teve sede. Ele passou pelos mesmos sentimentos que nós humanos passamos. E ali naquele momento, naquela tentação, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas tratam também esse assunto. Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 4, que os evangelhos que são semelhantes, evangelhos sinóticos. E ali naquela primeira tentação, Jesus jejuando porque o jejum era para o nosso fortalecimento espiritual, para enfrentar essa luta, essas forças do mal, essa luta da carne contra o espírito. Jesus, ele vai ali jejuar, mas consequentemente também orar. O texto não fala 40 dias, aqui fala em 3 momentos de tentação, mas em Lucas vamos ver que Jesus foi tentado todos os dias. E Jesus, com certeza, com muita fome. O inimigo, ele vem e ele diz que se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Imagina, meus irmãos, uma pessoa com fome, e aí a solução é trazer a melhor comida da época, que era pão. Ainda hoje pão é uma boa comida, mas naquela época era a melhor comida. Mas depois ele tenta pela segunda vez, dizendo, lá no pináculo, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Ele aqui, ele omite o Salmo 91, porque o Salmo diz que aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem em todos os teus caminhos. Não é se atirar lá de cima e os anjos guardar. Então você vê que ele aqui omite, um trecho da Bíblia, do Salmo 91. E Jesus diz, mais uma vez, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas ele faz uma terceira investida contra Jesus. Se tu postares diante de mim e me adorares, tudo isto te darei. E Jesus diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor Deus te adorarás, e a Ele darás culto. Mas o que é que Jesus, nessas 3 tentações aqui, quer nos ensinar, meus irmãos? A primeira foi a concupiscência da carne, o desejo da fome. O segundo é o orgulho da vida. Esse terceiro é a concupiscência dos olhos. Mas o que é que Jesus ensina para nós aqui, meus irmãos? É que nós todos, ninguém está livre da tentação. O próprio Jesus foi tentado.
Agora ele nos dá o exemplo de como não cair na tentação. E o exemplo é pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós vamos usar para não cair em tentação. É o conhecimento da palavra de Deus que nos vai fazer isso. É por isso que é muito importante, irmãos, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para esse conhecimento forte, enfrentar o inimigo. Mas o fato é que o texto começa dizendo que, ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém. Houve aquele recenseamento e José e Maria, sua mãe, foram para Belém para recensear-se. E Jesus nasce em Belém, mas com a perseguição de Herodes, aquele rei maligno, que ele não aceitava por hipótese nenhuma ter seu trono ameaçado, ele manda matar as crianças e, para se cumprir a profecia, eles fogem para o Egito. E quando Jesus volta, Herodes o Grande já tinha morrido, mas reinava na Judéia o seu filho, Herodes Arquelau. E temendo ainda, ele vai morar em Nazaré. Então, toda a sua infância, adolescência, Jesus mora em Nazaré. Mas quando Jesus ele é batizado, quando ele é tentado, ele não cai. Foi o único que viveu aqui neste mundo sem pecado, com natureza humana sem pecado, foi Jesus. Porque todos os demais nascem pecadores. Uma vez que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram antes de ter filhos. E aí todos nós nascemos pecadores, pecado herdado. E quando nós temos a consciência do pecado, precisamos ser regenerados, nascer de novo, para fazer parte do reino de Deus. Mas Jesus foi para Cafarnaum também por quê? Para se cumprir a profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Terra de Zebulon, de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas e o grande luz, e os que viviam na região à sombra da morte, resplandeceu a luz. Era um local pobre, desprezível, meus irmãos. E o povo inculto, poderia sair alguma coisa boa dali, mas o fato é que quando Jesus chega ali, o texto diz que viu grande luz que estava em trevas, Jesus resplandece. Onde Jesus chega, ele é luz, ele ilumina tudo. Eu sempre digo que quem tem um encontro com Jesus, tudo muda. Você não é mais a mesma pessoa quando você tem esse encontro com Jesus. O encontro com Jesus nos faz diferente, nos faz mudar de direção, muda a nossa história. Ele diz que e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas o fato, meus irmãos, é que o ministério de Jesus começa em Cafarnaum. E a primeira palavra de Jesus, após ser tentado, após o seu batismo, a primeira palavra que Jesus prega é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Meus irmãos, não há salvação sem arrependimento e fé, que são atos livres do homem. Mas quando Jesus disse que está próximo o reino dos céus, é porque ele já chegou. Jesus é rei, ele tem um reino, todo rei tem um reino. E o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou
ele veio com a primeira vinda de Jesus e será concretizado com a segunda vinda de Jesus. Mas Jesus pregou o evangelho do reino. Jesus pregou uma mensagem de arrependimento, porque sem fé e arrependimento ninguém verá a Deus. Regenerados, justificados, santificados. Era a mensagem do evangelho de Jesus, do reino. Se arrependam, creiam em mim, colocam a fé em mim. Essa era a mensagem de salvação. Mas qual é o evangelho que está sendo pregado hoje, meus irmãos? Será que é o evangelho que Jesus ensinou? Qual é o evangelho que está sendo pregado hoje? É o evangelho da prosperidade? É o evangelho social? É o evangelho que Jesus cura tudo? Mas Jesus, o evangelho de Jesus era a salvação. E nós temos hoje esse evangelho distorcido. Porque acho que o grande desafio de todos nós pastores é dar continuidade àquilo que Jesus fez, pregar o evangelho do reino. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A única coisa que nós levamos após a morte é a nossa alma, mais nada. Imediatamente após a nossa morte, a nossa alma ou vai para gozo eterno ou sofrimento eterno. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. O juízo é imediato após a nossa morte. Então nós temos que ter todo o cuidado de cuidar da nossa alma. Jesus tinha essa preocupação de pregar o reino dos céus. Jesus pregava que ele queria que todos se salvassem, chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Mas evidentemente que o próprio Jesus disse que ele veio para os seus e eles não quiseram. E aqui eu não tenho nenhuma dúvida sobre a questão do livre-arbítrio relativo. Porque o livre-arbítrio absoluto só quem tem é Jesus. Eu não creio que um Deus amoroso, um Deus bondoso, misericordioso, ele fez escolhas antecipadas, sem nenhum critério. Qual foi o critério que ele usou para escolher uns para gozo e outros para sofrimento? Eu creio sim, que ele nos comissionou a fazer o ID, pregar a sua palavra, pregação do Evangelho. Ele no dia de Pentecostes mandou o Espírito Santo, que habita dentro de nós e entre nós. E esse Espírito Santo convence do pecado. E aqueles que o aceitarem, regenerados, transformados, justificados, que vão perseverar até o fim, esses são os eleitos do Senhor Jesus. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus ele veio para nos libertar da escravidão dos nossos pecados. Porque o pecado, ele é um senhorio, ele é um patrão. E o pecado, ele paga um salário aos seus empregados. O salário dele é a morte. Mas é como o casamento acaba quando um dos cônjuges morre. E Jesus morreu em nosso lugar. Então aquele patrão, nós não temos mais nenhuma relação com ele. Porque agora, a nossa relação é com Jesus. Ele é o noivo, nós somos a noiva de Cristo. O Evangelho de Jesus que ele pregou, o Evangelho do Reino, ele nos tira do império das trevas e nos leva a ser súdito do nosso Rei, que é Jesus Cristo. É como eu tivesse dito aqui, arrepender porque está próximo o reino dos céus. Eu cheguei, eu vim reinar no coração de vocês. É onde ele está reinando nos nossos corações. Quando Jesus ressuscita, e Maria tenta tocá-lo,
Ele diz, não me toques porque eu não subi ao Pai. É nesse sentido que Jesus está dizendo agora, a minha relação não é mais como era antes de ser glorificado. Jesus glorificado, a nossa relação agora é espiritual. Eu vou agora não estar mais com vocês na terra, mas vou habitar agora dentro de vocês. É isso que Jesus quis dizer ali para Maria Madalena, naquele momento. Jesus é o Messias prometido em Moisés, nos profetas. Ele veio não somente para os judeus, mas veio para ser o Salvador de toda a humanidade. Aqueles que colocar a fé em Jesus terão salvação e vida eterna. E ele vai dizer lá em Mateus 28, quando ele nos comissiona, a grande comissão, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, nós somos obrigados, comissionar, nós somos obrigados a pregar a palavra de Deus. Se nós não pregamos, nós estamos sendo omissos. Nós temos que estudar a palavra e ser multiplicador do Evangelho. Porque muitos precisam, meus irmãos, desse Evangelho de Jesus Cristo. Muitos. Quando Jesus sobe e ele disse que mandaria o Consolador, ele manda no dia de Pentecostes, com 10 dias após a sua subida. Jesus é exaltado pelo Pai. Porque naquele momento, em Atos 2, o Pai exalta o Filho quando ele manda o Espírito Santo. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. Porque tem uma ordem de salvação, ordem de saludes. Eu preciso da graça salvadora de Jesus Cristo? Sim. Sem ela não tem salvação. Mas também precisamos do Espírito Santo. Da palavra de Deus e do Espírito Santo que nos faz, que faz a regeneração do novo nascimento. Para poder nós termos a condição de arrependimento e fé. É o Espírito Santo que nos vivifica da morte espiritual que nos foi acometida lá no Éden, com a queda do homem. É o Espírito Santo que nos vivifica, que nos mortifica o nosso pecado, a nossa vontade de pecar, ela é mortificada pelo Espírito Santo. É por isso que o convertido, o pecado dele não é mais deliberado, o pecado dele é acidental. Porque o Espírito Santo faz com que o pecado seja mortificado. Continuamos pecadores? Sim. Quem disser que não é pecador é mentiroso. Mesmo regenerado, mesmo justificado, continuamos pecadores. Só que o nosso pecado não é mais deliberado, ele é acidental. Mas Jesus, ele prega o reino dos céus, ele faz um sermão. O maior sermão da história da humanidade, que é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, vai ter o capítulo 5 ao 7. Ele diz que as 9 bem-aventuranças, que bem-aventurados humildes de espírito, os pobres de espírito, porque ele é o reino dos céus. Então, Jesus prega o evangelho do reino, mas para você entrar nesse reino tem regras. Jesus faz esse sermão para mostrar as regras desse reino. Pobre de espírito, aqueles que reconhecem que sem Deus nada podemos fazer. Que nós somos tão pequenininhos diante do Senhor, diferentemente dos arrogantes que acham que não necessitam de Jesus. Então, o pobre de espírito é aquele que sabe que ele necessita de Jesus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando nós somos regenerados, justificados, quando nós temos agora o Espírito Santo dentro de nós, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós agora vamos chorar de arrependimento por tanta coisa que nós fizemos que não agradou a Deus. Somente chorar de arrependimento é aqueles que conhecem a palavra de Deus. Quando você não conhece a palavra, você não chora. Porque você acha que tudo é normal.
Mas depois que você conhece a palavra de Deus, você agora vai dizer, puxa vida, quanta coisa eu fiz que desagradou a Deus. Você vai ter vergonha daquilo que você fez. Você vai sentir vergonha. E aí ele vai falar dos mansos, né? Aqueles que não se iram, né? Vai falar daqueles que têm sede de justiça, porque tem a certeza que aqueles que perseveraram, aqueles que foram até o fim, um dia estarão com ele com a vida eterna. Ele vai falar dos misericordiosos, que alcançarão misericórdia. O que é misericórdia, meus irmãos? É ele não fazer o que nós merecemos. A misericórdia é um atributo de Deus que ele nos comunicou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque Deus tem atributos que ele nos comunicou. Misericórdia, amor, bondade, são atributos que Deus nos comunicou. Por isso que ele nos criou a sua imagem e semelhança. É por isso. Ou nós temos atributos que Deus nos comunicou. Evidentemente que temos atributos que Deus não comunicou, não são intransferíveis. Só Deus tem. Onisciência, onipresença, onipotência. Ele é eterno, ele é imutável. Ele não tem princípio nem fim. Todos esses bem-aventuranças, Sermão do Monte, os pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que são limpos de coração, os regenerados, e aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Quantas pessoas na face da terra, somente no primeiro século, foram perseguidos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Os próprios apóstolos, todos, com exceção de João, foram martirizados. Os pais apostólicos, e hoje ainda, muitos são martirizados nesses países que não aceitam o cristianismo, não aceitam Jesus, continuam sendo martirizados, mas muitos irmãos nossos estão fazendo esse trabalho. Louvado seja Deus, porque muitos precisam ouvir o Evangelho do Reino de Deus. Ele agora vai dizer, a partir do 18 ao 22, ele ia caminhando junto ao Mar da Galileia, que é o Mar de Tiberíades. É um lago, na realidade, o Mar da Galileia é um grande lago. Ele nasce, vem com o Rio Jordão, passa pelo mar, depois ele vai até o Mar Morto. E lá, o mar é morto porque ele não só faz receber, não doa nada. Eu sempre digo, quando Deus nos deu dois braços, um para receber e outro para doar. O Mar da Galileia recebe e doa o Mar Morto. O Mar Morto só faz receber. E aqui é um exemplo, nós temos que receber e doar, meus irmãos, senão nós morremos. E é um exemplo claro na Bíblia. O Mar Morto tem uma salinidade que não tem vida, 8 vezes maior do que a salinidade do nosso mar. Mas ele vai caminhando e viu 2 irmãos, Pedro e André, que eram pescadores, e ele diz: vinde após mim, eu os farei pescadores de homens. Vocês vão agora pregar o Evangelho do Reino, para que muitos venham ouvir essa palavra e venham se converter, ter a salvação e a vida eterna. Mas ele, passando adiante, viu também mais 2, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam com seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E no mesmo instante, ele, deixando o seu pai, seguiram. O chamado de Jesus é irresistível, né? É irresistível. A linguagem do Evangelho é simples, mas quando entendemos a linguagem do Evangelho, deixamos de ser servos do inimigo para ser servos do Senhor Jesus. Jesus, ele veio nos libertar do império das trevas, da escravidão do pecado, da morte eterna. Esse é o Evangelho que Jesus pregava. Evangelho do Reino. Libertar da escravidão, do império das trevas, da escravidão do pecado e da morte eterna.
Porque se Jesus não vem, não morre em nosso lugar, não ressuscita, todos nós estaríamos fadados à morte eterna. Mas é interessante, meus irmãos, que Jesus disse que quando ele sobe aos céus, todo o poder foi dado no céu e na terra. Mas quando eu vejo a história de Jesus, a genealogia de Jesus, às vezes eu fico perplexo. Porque da genealogia de Jesus, no Mateus capítulo 1, também fala em Lucas capítulo 3, nós vemos uma série de imperfeições. As mulheres que aparecem na genealogia de Jesus, Tamar, ela se vestiu de prostituta e teve um filho com seu sogro, que foi Perez. Quando eu vejo Raabe, aquela prostituta, ela com Salmão gerou a Boaz, Boaz com Ruth, Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Então vem de Raabe. Vamos ver também, por exemplo, a mulher de Urias, né? Batseba. Vamos ver essas mulheres, vamos ver reis ímpios. O pior rei da história foi Manassés, que ofereceu seu filho ao deus Moloque. E Jesus vem dessa genealogia. E aqui nós vamos entender que Deus realiza seus planos perfeitos usando pessoas imperfeitas. Se você procura um local que só tem gente santa, quando você entra, ela já fica imperfeita. Jesus é o nosso Salvador. Devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, meus irmãos. Mas ele vai falar agora ainda aqui que vivemos para Jesus, entregamos a nossa vida a Ele e Ele tem pleno domínio sobre cada um de nós. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não está toda hora interferindo, meus irmãos, mas Ele está no controle. O evangelho que Jesus pregou, o evangelho do reino, nos faz curvarmos diante de Jesus, porque esse evangelho é irresistível. Mas ele vai agora nos versículos 23 até o versículo 25. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. As sinagogas tinham uma vantagem porque ele já conhecia a Tanakh, que é o Antigo Testamento. Paulo tinha uma sabedoria enorme, porque Paulo era culto. E Paulo, quando chegava na sinagoga, Paulo dizia: olha, o Jesus que eu prego é o que está na Tanakh, que Moisés pregou, que os profetas pregaram. Se vocês observarem, tem mais de 150 profecias falando sobre o Messias. E tudo que Moisés falou e que os profetas falaram, se confirmou na pessoa de Jesus. E aí muitos judeus se converteram, muitos gentios se converteram por conta dessa pregação. Então, Jesus na sinagoga, ele também falava do que os profetas falaram, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. Jesus curava para poder dizer: eu já existi antes de tudo, eu sou Deus. Jesus, ele ensinava, pregava e curava. Ele trabalhava a nossa mente, mexe com o coração e trabalha o nosso físico. Ele atinge o nosso ser na sua totalidade, Eu sempre digo que é muito importante a doutrina, porque
Quando você não conhece a doutrina com profundidade, você é presa fácil. Porque estão ensinando muita doutrina que não é verdadeira. A palavra de Deus disse: conheceis a verdade vos libertará. Você só liberta, meu irmão, quando você conhece a verdade. Mas eu quero concluir dizendo que ele percorreu aquela região, curando doenças físicas, patológicas, enfermidades, que é espiritual. Mas dizer que tudo começa com a palavra de Deus, meus irmãos, para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora. Quando Pedro estava lá em Jope, e teve aquela visão do lençol, daqueles animais impuros, e veio a voz e disse: mata e come. E Pedro disse: de jeito nenhum, Senhor. E ali Pedro entendeu que ali não havia mais distinção entre judeus e gentios. E aí, quando aqueles emissários de Cornélio chegam, ele recebe. Porque se Pedro não tem aquela visão, ele nem sequer receberia, porque um judeu não poderia ficar próximo de um gentio. E ali Pedro é chamado, ele vai, atende o chamado de Cornélio, que era um homem temente a Deus. O que é um temente a Deus? É um gentio que tem simpatia com o judaísmo. Tinha o judeu, que era o circuncidado, o prosélito, que era aquele que era o gentio convertido ao judaísmo, e tinha o temente a Deus, no caso de Cornélio, que tinha simpatia pelo judaísmo. E quando Pedro fala de Jesus, prega o evangelho, Jesus passou a ser o Senhor da sua vida e de toda a sua família. E assim aconteceu com cada um de nós. É por isso, meus irmãos, que nós temos que pregar o evangelho que Jesus pregou. O evangelho da salvação. O evangelho que Jesus pregou quando esteve entre nós. Tem muito evangelho sendo pregado aí hoje, totalmente discrepante do evangelho de Jesus. Mas que nós possamos ter sabedoria que vem do alto, para, de forma, com força, que o Espírito Santo ele nos fortaleça em poder para realizar a obra que o Senhor nos confiou. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo que o Senhor nos ensinou, Pai querido. O Senhor começou a Sua obra lá em Cafarnaum, pregando o arrependimento e o reino dos céus. E essa palavra, Senhor, ela tem que ser pregada em todos os recantos do mundo, Pai. Que a Tua palavra diz que depois que o Evangelho for pregado em todos os recantos do mundo, o Senhor virá. E eu creio, Pai, que cada um de nós, Senhor, devemos ter consciência que a Tua palavra tem que ser pregada por nós. Essa missão agora é nossa, Pai querido. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Oramos em nome de Jesus. Amém.